Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto, entre outros, que é de interesse direto de nós mulheres, mas também dos homens, das nossas famílias e da sociedade em geral. É a respeito da psicopatologia da mulher, mais especificamente falando. Nos anos 1980, no meio dos anos 1980, eu publiquei um livro chamado As Mulheres no Divã. Esse livro traz uma análise, da nossa psicopatologia, mais especificamente a como a mulher reage, qual é a patologia básica da mulher. Por acaso nós temos uma patologia, uma manifestação idêntica do homem? Se não, qual que são as diferenças? E em que medida a nossa patologia é influente na sociedade? Normalmente, as pessoas tendem a analisar a mulher como sendo sexo frágil. A mulher, ela seria mais ou menos uma oprimida da sociedade, ela teria, assim, menos direitos do que os homens, mais obrigações, maior índice de responsabilidades com os filhos, com a casa e agora também com o trabalho. Seria, assim, uma maior vítima de investidas masculinas, tanto no sentido sexual, como de agressões, violência, injustiças, perseguições. Enfim, a mulher é sempre considerada como, numa comparação, ela seria um elemento de fragilidade que precisaria de proteção. Por isso, muitas vezes, maridos, pais, irmãos, filhos, costumam ver a mulher meio com uma aura de santidade, assim, uma aura meio de imaculada, comparando as mães e as familiares, assim, até meio uma imagem de santidade como Nossa Senhora, assim, a Madonna, Bom, o que eu verifico na minha experiência de psicanalista não é bem isso. O que eu verifiquei na minha experiência é que a patologia da mulher, ela não só é tão grave e perniciosa quanto a do homem, como muitas vezes pode ser ainda mais grave. Em que medida? Porque ela está mais disfarçada, mais dissimulada do que a do homem. Costuma-se fazer uma série de análises, de críticas a respeito da conduta criminosa do homem, da conduta de violência, dos vícios, da corrupção, das agressões, mas pouco se fala nesse sentido da mulher. Por quê? As nossas armas não são as mesmas das masculinas. Nós normalmente não usamos, armas de fogo, armas brancas, como se diz. Nós não temos músculos muito fortes, até pode-se dizer, poderia ser uma proteção da própria natureza. A mulher não pode ter tantos músculos quanto o homem, porque uma mulher furiosa causaria muito mais dano do que um homem furioso, muitas vezes, pelo grau da sua raiva, que pode chegar à raiva de uma mulher. Então, eu procurei fazer aqui uma análise, não somente uma crítica à mulher, evidentemente, eu não falo somente dos nossos defeitos, mas eu procuro ressaltar a urgente necessidade de que nós nos conscientizemos dessa nossa patologia caracteristicamente feminina, para que nós possamos sair desse estágio, assim, uma condição cultural propriamente dita, porque são pouquíssimas as mulheres que conseguem galgar uma posição merecidamente de expressão, de construção na vida social, de reconhecimento social. Então, eu poderia dizer que basicamente a inveja feminina se situa na sua inveja e na sua capacidade de usar dessa inveja e de intrigas e de manipulações de uma forma muito dissimulada para conseguir os seus fins, que então não são lá muito louváveis e nem muito construtivos. Só que nesse combate, nessa competição que a mulher estabelece contra o sexo oposto, desde pequenina, alimentada pelas mães, pelas tias, pela sociedade, pelos romances, pelos filmes, essa suposta fragilidade e essa competição, ela acaba usando então e desenvolvendo recursos muito hábeis
para agir por baixo do pano e por baixo dos bastidores. O resultado não tem sido muito bom. A gente nota que quanto mais poder a mulher está conseguindo na vida social, deveria, né, haver uma melhoria da sociedade, deveria haver uma melhoria na ética, nas virtudes, no afeto, mas o que a gente verifica é que a sociedade está dia a dia com maiores problemas, inclusive problemas de relacionamento, maior número de divórcios, maior número de desajustes, crianças mais desorientadas, e parece que o homem é sempre o vilão da história. Esse estudo que você fez sobre as mulheres, né? Há praticamente quanto tempo, né? 20 anos atrás. É, quase 20 anos. Eu acho que é um estudo muito importante, porque é a primeira vez, né, que uma pessoa, ela diz a verdade, né, sobre a conduta feminina, porque geralmente, como você falou, né, a sociedade é construída pelo homem para o homem. Quer dizer, a sociedade não é construída para as mulheres, para os artistas, para os intelectuais. Então, por que a sociedade é assim, né? Então, vamos tentar, no programa de hoje, deslindar essa questão. Então, veja esse cartaz que eu pus aí, para os senhores recordarem que a sociedade não foi organizada em benefício dos artistas, intelectuais e das mulheres, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a mulher, representando o belo, né? A beleza, também por causa, certamente, da inveja das outras mulheres e do homem. Principalmente das outras mulheres. A mulher foi alijada. Agora, de outro lado, a Cláudia falou muito bem, né, que a questão da mulher é mais localizada na inveja, né, a inveja feminina, principalmente do homem. Aliás, foi a grande descoberta do Freud, dizendo que o maior problema da mulher seria a inveja. E do homem, isso eu digo, o maior problema é a soberba, né? A arrogância. Então, tudo isso estaria escondido, principalmente a problemática feminina, porque a mulher não participa da estrutura social como o homem é obrigado a viver. Então, tem aquele famoso esquema, né, o iceberg. Vamos ver na tela aí notem que, na opinião de todos os terapeutas, o bem, a sanidade está naquela pontinha do gelo e o mal lá dentro, né? A patologia, toda essa montanha de gelo no mar que afunda os navios. Veja um outro quadro depois desse aí que ilustra bem, tá vendo? O iceberg é mais ou menos assim. Essa é uma foto mesmo daquela montanha de gelo que afundou o Titanic, como fala, Titanic, né, em português. Então, o que eu quero falar com isso é que aquilo que é mais escondido é o mais perigoso, né? De maneira que a arrogância do ser humano, que se manifesta, por exemplo, no poder, que o homem faz guerras, organiza máfias, ele explora os outros. O homem tem muito esse problema. E a mulher tem mais o da intriga, como fala, né? Dr. Kepler, questão o senhor da pode língua. notar o seguinte, tem um ditado que diz que por trás de cada grande homem existe uma grande mulher. E por trás de cada bandido também existe uma mulher que o preparou e o instiga e o apoia para isso. Isso sem dúvida. Então, o meu esquema sobre a formação da personalidade é o seguinte, aí veja, que o que existe na estrutura do ser humano é ali do lado esquerdo o sentimento, né, o amor, que seria a teologia. Depois a razão do lado direito, né, é o raciocínio, é a razão, é a filosofia. E lá em cima, a beleza, né, a estética, as artes. Agora, essa terceira parte é que falta na sociedade.
Porque se os senhores verificarem, né, a parte estética é sempre desprezada na vida social. De maneira que, não sei o motivo, mas provavelmente a questão da beleza causa mais inveja. Então a questão da beleza é mais colocada de lado. Veja um outro esquema que eu pus de 2 triângulos, veja lá, que a doença, veja, lá em cima a doença, né? É quando a pessoa é inconsciente lá embaixo e muito censurada. E a sanidade, o que seria, né? A sanidade seria com a consciência dos problemas, que leva à descontração e produz a saúde. Então eu queria agora mostrar um outro modelo sobre a paranoia, que é o centro da problemática. A paranoia, que é a desconfiança. Na paranoia, o indivíduo é pleitista. O indivíduo pensa que ele é atacado pelos outros. Então ele ataca todo mundo porque ele acha que todo mundo quer atacá-lo. É uma questão da projeção. E aí foi justamente uma mulher de muito valor que fez essa descoberta, identificação projetiva, que o ser humano, que é paranoico, ele praticamente coloca nos outros as intenções dele, não percebe que é ele que é contra os outros, e não os outros contra ele. Veja um novo esquema aí sobre a influência no ser humano e na civilização. Veja, a influência da mãe na civilização é poderosa, né? 60%. Do pai lá 20%. E a sociedade influi no indivíduo só 10%. E a genética só 10% também. De maneira que a mulher tem uma função muito mais fundamental do que o homem na formação da personalidade. Esse livro da Cláudia foi escrito justamente para mostrar que é importantíssimo a mulher perceber a própria patologia, que ela é a base da civilização. Então, na percepção da patologia, é que a pessoa vai notar que a maldade está mais em si próprio do que nas outras pessoas, principalmente as pessoas mais doentes. Então veja essa sentença final, hein? Só os indivíduos maus acreditam na maldade dos outros, compreende? Essa questão de intriga, né? Só indivíduo muito doente, muito paranoico, agressivo, é que acredita quando os outros fazem intriga, fazem difamação dos outros. Nós já voltamos, né, Cláudia? Já.